Então, vocês conseguiram se livrar do Marçal de vocês, por muito pouco. Aqui a gente não conseguiu se livrar do nosso Marçal. Temos uma doida disputando a prefeitura que foi pro segundo turno com muitas chances, inclusive, porque ela é muito desconhecida. E sim, a população de Curitiba simplesmente endoidou. Hoje saiu que o plano dela, professor Ricardo, o plano de governo dela foi feito por inteligência artificial, foi feito no ChatGPT. É sério? Muito vai bom. pra puta que pariu. Eu não tava sabendo disso. Você tem que sempre olhar o copo meio cheio. Essa é uma candidata que está antenada com as inovações tecnológicas. Ela tá no vértice, na vanguarda. Ela já, ela já está antecipando o nosso futuro distópico, que são as inteligências artificiais nos dominarem politicamente, inclusive. Então, assim, tá tudo certo. Não tem nada demais, não. Então, eu só queria dar um recado para Curitiba, bem simples. Eu vou trazer com mais frequência esse assunto, porque eu tô muito preocupado com a minha cidade. Não é assim, você que é de Curitiba, o Império é de Curitiba, você ainda vive na melhor capital do Brasil. De longe. Se você não for para outras capitais, viaje, vá para outras capitais e veja a diferença. A nossa cidade é boa, as ruas estão asfaltadas, estão limpas, arborizada, a cidade é bonita. Aguarde a Cristina Grêmio com seu plano do chat uma cidade, GPT. não é uma doida falando de... Pô, cara, assim, e eu vejo assim, o discurso dela, é só o discurso mais maluco bolsonarista que não tem nada a ver com a cidade, cara. Nada a ver com a cidade. E abraçou o Marçal. E agora abraçou o Marçal. Cara, eu dei churrasco. eu não tô desesperado porque, bicho, que tipo de dano que a Cristina Grêmio vai falar o nome dela errado sempre. Ela vai causar. Ela é muito limitada. Eu te falo, Dano. Ela entrou sem equipe nenhuma, ela entrou numa... Era uma... Tá aparecendo na tela? Deixa eu ver. Parece que só tá aparecendo em pé aqui na tela. Não, tá aparecendo certinho a live aqui, pra todo mundo. É eu que não tô parecendo conseguindo... é muito gordo aqui na tela, nossa. Tá mesmo, você tem que voltar. Eu vou explicar o porquê. Vai te catar, deixa ele falar. Eu vou explicar o porquê de uma forma bem simples. Ninguém sabe quem que é, por exemplo, o vice dela. O vice dela é um cara cheio de problema, é de um partido que declarou apoio a Boulos, por isso está tentando tirar a candidatura dela, inclusive. E então ela vai colocar... Imagina o tanto de maluco que ela vai colocar. Ela é apoiada pelo pastor Sandro Rocha, o cara dos... Pelo pastor Sandro Rocha? Sim! Ela é... Imagina o pastor Sandro Rocha... Muito... Isso... Só melhor. Isso sim é um apoio de peso. É o cara do clone do Lula. Assim, eu sei que a gente riu muito do pastor Sandro Rocha, ele proporcionou muitas risadas aqui para nossa bolha do MBL, mas é o pastor Sandro Rocha, como principal apoiador aqui. E, sabe, eu me preocupo. Ela era uma jornalista que ela ganhou destaque com o discurso mais louco bolsonarista na Gazeta do Povo, depois foi pra Jovem Pan, é só com discurso de cloroquina e, cara... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, Curitiba. Vamos pensar. Mas é por isso que eu tô pessimista, Ricardo. Agora eu quero saber por que você está tão otimista. Eu imagino, porque a gente vai falar das pesquisas hoje. A gente vai falar do STF, mas a gente vai falar também das pesquisas, da rejeição, e parece que o jogo aí em São Paulo já está jogado, não é? Tá, vamos lá. Por que eu tô tão otimista? Bom, dois fatores básicos que me levam a estar otimista de verdade. Eu acho que a primeira coisa, a maior ameaça à direita, que era o Pablo Marçal, foi derrotada. E não importa se ele saiu no segundo turno com uma votação quase lá, se ele fez discurso atacando o Tarcísio, que disse que o Tarcísio é goiaba, é um hipócrita, conversei com ele, mas ele faz uma coisa, ele faz lá outra. E isso tudo não interessa. O que interessa é o seguinte, ele não foi para o segundo turno. Ele foi sim derrotado. Agora, evidentemente, ele tem um share da direita, que isso é inegável que ele vai ter, e se ele quiser levar esse share da direita, ele vai poder levar até 2026, isso é um fato. Mas ele perdeu. Por que eu estou otimista? Não pela infraestrutura de São Paulo, que parece que está bem ruim, o que é um sinal de que o Ricardo Nunes realmente não é um grande prefeito, mas enfim, ele não é o Pablo Marçal. Então só isso já me deixa otimista. E o Pablo Marçal foi derrotado nessa eleição, como eu estava explicando. Essa derrota significa muito, pô. Você imagina que esse era o cara que, como eu estava dizendo, ele veio com aquele discurso, vou ganhar no primeiro turno, a eleição já está ganha, vou fazer acontecer, e não rolou. E ao não rolar, a gente tem uma opção, né? O que se mostra é que a campanha de máquina ainda é forte o suficiente. Você ainda consegue com a campanha de máquina
dobrar um fenômeno de rede social que apareça repentinamente. Então o cara brotou do nada, você vê uma campanha de máquina, a campanha de máquina conseguiu se segurar com muita dificuldade, verdade, uma diferença bem pequena em relação ao Boulos, mas se segurou. E agora ele veio e falou, não, porque 45% do meu voto o Lula vai pegar na humildade, blá 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 blá. Beleza, se parte do voto do Marçal for pro Boulos, o Boulos vai perder do mesmo jeito. Eu acho que esse segundo turno em São Paulo é quase impossível o Boulos ganhar. Quase impossível o Boulos ganhar. Ele vai enfrentar uma máquina forte, ele fez uma campanha que eu não considero que foi uma boa campanha, a do PSOL, foi uma campanha bem né? E eu não acho que o voto do Marçal vai migrar em peso pro Boulos. Me parece um arranjo ideológico muito estranho, um arranjo ideológico muito extravagante para que isso de fato aconteça. Então a tendência é que as pessoas votem no Ricardo, ou não votem, ou haja abstenção, ou votem nulo. Talvez uma pequena parte aí de eleitores, que a gente nunca pode menosprezar também o fato de que o eleitorado ele não é tão ideológico quanto nós que somos formadores de opinião e de política. O eleitorado faz opções estranhas. É muito comum lá em Salvador, por exemplo, que as pessoas votem no Lula e no candidato do ACM Neto. O que é uma coisa esquisita, porque o ACM Neto é um opositor ao PT, mas as pessoas fazem esses arranjos. Então não é impossível que algo do voto do Marçal caia no Boulos, mas eu não acredito que será suficiente para o Boulos ganhar. Mas o motivo principal para eu estar tão otimista, e depois eu vou passar para o Impera, não é este. O motivo principal é que nós conseguimos, cara. Nós conseguimos. A gente viu os nossos amigos serem eleitos no domingo e isso é algo muito importante para essa instituição. O que aconteceu é muito importante para essa instituição. Por quê? Porque, fora a eleição da própria Amanda Vettorazzo, aqui e de outras eleições no estado de São Paulo, dessa vez aconteceu uma novidade. Uma novidade. Nós conseguimos emplacar, os nossos amigos conseguiram ser eleitos em lugares que antes a gente não tinha base. E isso, assim, isso eu tenho certeza absoluta que foi fruto do trabalho que a gente fez ao longo de alguns anos de reestruturação do movimento, de reestruturação das imagens públicas dos vários candidatos, então a iniciativa Inimigos Públicos, todo o trabalho da academia, toda a remontagem de núcleos, todo uma vasta operação de remontar as bases do que a gente faz nos outros estados, e disso se conseguiu emplacar algumas figuras aí. Então a gente teve o Faustino, que fez uma campanha brilhante lá em Natal, o Sandro, que fez uma campanha assim extraordinária em Salvador, se tornou basicamente o principal opositor do PT em Salvador, de verdade, o principal opositor do PT em Salvador, tirando o prefeito, tá, mas o opositor ideológico do PT é o Sandro. E ele se firmou numa posição como essa, fazendo uma campanha municipalista, de enfrentamento, uma campanha que ele ia lá e fez vários mamães falês com um monte de gente, questionou um monte de gente. Ele praticamente usou a fórmula do movimento, ele usou a fórmula que a gente maturou ao longo de todos esses anos e aplicou na situação dele, e o que mostra que essa fórmula funciona. Essa fórmula pode ser reproduzida em outros lugares. E saber que essa fórmula pode ser reproduzida em outros lugares é algo extraordinário, porque é um sinal de que o movimento não ficará confinado a São Paulo. Isso é um ponto importantíssimo. Ele vai se expandir, já se expandiu agora, mas a tendência é que ele se expanda mais ainda. E saber que a gente tem uma fórmula, a gente tem uma maneira de funcionar que consegue obter resultados. Quando a gente conseguir sistematizar mais isso, eu acho que ainda falta sistemática, ou seja, falta ter a granulagem fina de saber exatamente o que um candidato que foi lá e teve votação suficiente para ser eleito e outro que não foi eleito, qual é a diferença precisa, o que faltou. Falta, por exemplo, estabelecer estruturas estatísticas disso, que vai desde obtenção de leads até entrega de kits e toda a operação de campanha de rua e de campanha digital, ou seja, tem estatísticas muito claras relacionando coisa a coisa. Quando você tiver, portanto, uma sistemática, estatísticas claras e um processo de fluxo de entrada de novos quadros, de novos militantes, de novos voluntários, que possivelmente será feito via ESL, via academia, porque, aliás, vai ter uma novidade em breve, a gente vai estar remontando algumas estruturas da Academia MBL, que a gente discutiu hoje,
na reunião que a gente acabou de ter, eu estava lá na reunião agora, e a gente vai montar uma série de coisas, de inovações que a gente criou na Academia MBL, que foram tiradas e que a gente percebeu, peraí, isso aqui funcionou, não é interessante tirar, então a gente vai voltar a algumas coisas que a gente fazia. Porque o trabalho do movimento é um trabalho essencialmente experimental. Nós estamos sempre experimentando fórmulas, sempre experimentando soluções. Então a gente pensa numa coisa, vai lá experimentar a realidade, ver se funciona ou não. Então é assim que a gente faz, a gente vai tateando e experimentando. O livro amarelo, por exemplo, está cheio de experiências, né? Agora que vai sair o terceiro fascículo para o Congresso Nacional, que eu espero que vocês compareçam ao Congresso Nacional, esse terceiro fascículo é um fascículo de propostas experimentais. Tem um monte de coisa ali arrojada, interessante, que a gente vai montando e que a gente não sabe se vai ficar de pé nas discussões do próximo ano, que são as discussões para que o livro amarelo definitivo seja escrito e circule nas livrarias. Então eu acho que isso é um motivo para se celebrar, isso é um motivo assim, para se abrir champanhe, um motivo para ficar feliz, todo mundo que gosta do MBL tem que ficar feliz, porque nós conseguimos fazer uma coisa importante, que marca um ponto na nossa trajetória, e eu acho, portanto, que daqui em diante é só crescimento. É só criar as estatísticas, criar a sistemática, criar o fluxo de entrada de novos voluntários e esperar que, com certeza, em 26, na próxima eleição, a gente vai estar muito bem posicionado. É isso. Então, eu tô feliz. Primeira vez que eu tô, em muito tempo que eu tô feliz. Bom, eu não tenho... E vamos passar a bola pro Império, que o Império tá só assistindo. Mais um motivo... Então, mas Bom, depois eu quero trazer mais um não motivo... vou palpitar sobre a parte eleitoral, não. Tá? Mas eu quero saber agora do Império o que ele achou, qual que é o balanço que ele faz dessas eleições municipais. Império, é contigo. Eu estou genuinamente surpreso com o Marçal não ter ido pro segundo turno. Eu achei que mesmo com aquele laudo falso, ainda assim ele iria pro segundo turno enganando parte do eleitorado ali do Boulos e garantindo esses votos. Ele iria perder para qualquer um dos dois no segundo turno, mas isso me assustou mesmo. E eu tô achando muito engraçado essa movimentação dele de tentar ameaçar o bolsonarismo com, olha só, eu vou levar os meus votos para o Boulos, 45% vai pro Boulos. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Puta papinho mole, canalíssimo, é o estelionato mais barato. Mas eu fico feliz com ele não ter ido pro segundo turno. Fico feliz pra caralho. Só que eu levantei a discussão no meu Telegram com os meus inscritos. O que aconteceria com o Marçal depois dessas eleições? Com as consequências jurídicas da putaria que ele fez nesses últimos 45 dias. Eu não sei se ele vai dar uma de Dória e vai desaparecer do jogo político, vai continuar só vendendo cursinho, ou se ele vai tentar seguir tentando fazer política. Eu não faço a menor ideia, porque ele pode simplesmente sumir do nada. Mas porque ele é assim, ele é um cachorro louco. Exatamente, essa é uma interrogação que impede a todos nós. Assim, eu acho que ele ainda não deu nenhum sinal, nem numa direção nem na outra. Está um momento indefinido, acabou de acontecer, o segundo turno ainda está aí pintando. O fato é que, para ele se manter na política, ele vai ter que gerar hypes contínuos. Para ele gerar hypes contínuos, ele tem que brigar com pessoas. Hoje o eleitorado faz uma opção de voto polêmica. Então, por exemplo, você estava descrevendo aí a tal da Cristina Grêmio, que é uma louca, apoiada pelo pastor Sandro Rocha, que tem as ideias mais estapafúrdias. Por que as pessoas fazem essa opção? Porque certamente ela vem com aquele pacote discursivo. Eu sou antissistema, tudo que está aí é uma bosta, eu sou da direita verdadeira, eu sou cristã, essas pessoas são filhos do Satanás, a gente tem que limpar a camarilha que não presta aqui de Curitiba. Ela vem com esse discurso. Esse discurso é um discurso de alta temperatura emocional. Alta temperatura emocional. Para você mantê-lo... o buraco até mais embaixo. Exatamente. Ah, é? É pior ainda do que isso? O que ela fala mais de louco? Tem mais algum? Ela foi pra debate aí? Agora porque a questão aqui da Cristina Grêmio é que... Eu acho que tá tendo eu vou ser honesto, delay. Eu não sabia quem ela era até a quinta-feira, antes da eleição. Você não sabia? Tá tendo delay. Eu tô notando que eu tô falando e tá... Quem ela era até quinta-feira. Eu comecei a me inteirar. Não fazia a menor ideia. Eu fiquei completamente por fora das eleições aqui de Curitiba. Eu achei, tá chato. O Pimentel vai ganhar no primeiro turno e vai acabar nisso daí. Quando eu me toquei, falei, o que porra é essa? Quem que é essa mulher aqui, em segundo lugar? Aí eu comecei a entender. E aparentemente foi a mesma coisa com boa parte do eleitorado da Cristina Grêmio. As pessoas conheceram ela faltando 5 dias para a eleição. Foi uma virada de voto que foi assustadora.
do Datapovo, né? O pessoal comentando nela foi nos últimos 5 dias. Então, a onda que ela gerou foi muito recente, foi muito repentina, as pessoas nem sabiam quem ela era. Só falaram, ela é candidata do Bolsonaro e do Marçal, e não é do Greca. E ficou nessa. Porque a quantidade de elemento que ajudou a arrebentar a candidatura do Pimentel, pelo menos eu juntei um monte de elementos. Sei lá, a campanha do Bétega, que eu não acreditava que ia ser tão efetiva a campanha que ele fez contra o Pimentel e a Prefeitura de Curitiba. Funcionou pra caralho. Viralizou em tudo quanto é zap de tiozão aqui. Uhum. O Nicolas, com a campanha contra o PSD, que atingiu o Pimentel. Aí a porra do apoio do Marçal e o apoio velado do Bolsonaro e o não apoio do Bolsonaro escancarado ao Pimentel, todo esse apoio pra Grêmio, foi a tempestade perfeita pra colocar maluco no segundo turno. Então, aqui realmente foi uma loucura. As pessoas não... Até agora, pouca gente sabe exatamente o que ela é. Todo mundo entraram num hype por causa de elementos fora de Curitiba. É uma loucura. O que é uma aqui decisão. A gente está assistindo uma época da política mundial de então a fala do decisões professor. tribalistas, né? Por favor, fale. Ó o intervalo, Sim, o delayzão. Mas aí é Tá com com eles, delay. não com a gente. Tá com um Nossa. pequeno delay, então eu vou falar, você não vai ver, mas eu vou falar então. Seguinte, o professor trouxe análise que ele ficou feliz porque sim, é possível a gente enfrentar, a gente não, né, no caso, é possível enfrentar um fenômeno de massa como o Marçal, ainda é possível e ele não perdeu toda a esperança no eleitor brasileiro. Só que tem um problema, professor, eu acho que essa eleição mostrou um outro sinal bem mais problemático para a gente, para o eleitor de direita ou um eleitor, digamos, antissistema, que foi o fortalecimento do Centrão e o próprio fortalecimento da máquina, porque essa foi uma eleição que teve despejo gigantesco do orçamento secreto. E cresceu demais, assim, por todo lugar o Centrão cresceu muito. E o nosso voto, o voto da direita, o voto engajado, o voto ideológico, ele afunilou demais. Então eu vou lhe dar uma tese polêmica aqui. Poucas pessoas. Pô, o Pavanato teve 160 mil votos. Eu vou lhe dar uma tese Mas muito... só para concluir, Tá, inclusive tá, o Bétega sofreu disso aqui. O Matheus Faustino, professor, o Matheus Faustino, ele cresceu com teses nacionais, só que ele lá na cidade, ele teve uma boa votação porque ele se apegou às teses locais lá, né? Aos assuntos locais. O Bétega, ele foi, de longe, o único candidato falado aqui nas eleições. O único candidato a vereador comentado. Todo mundo só comentava do Bétega. A Cristina Grêmio usou os vídeos do Bétega. O Eduardo Pimentel fazia vídeos respondendo o Bétega. O Bétega foi um dos grandes atores aqui da eleição. Mas ele apontou para um público, vamos dizer, de direita, e na hora do vamos ver, beleza, o Bétega, eu gosto do Bétega, é um menino bom, mas eu vou votar no cara do Deltan aqui. Ou vou votar no cara do Bolsonaro. O Renan, ele está com a mesma... Afunilou demais. Exato, o Renan, ele está com essa mesma Afunilou análise. demais. Assim, o Centrão cresceu, Sim, o sim, voto sim, de sim. máquina cresceu, o voto com dinheiro cresceu e o voto ideológico afunilou muito mais. E tá ficando muito mais difícil, vai ser muito mais difícil agora, daqui em diante, se isso continuar, e a gente conseguir competir com isso sem ter um nome forte também.